Quem muito é desafiado, né, tem que crescer, não é isso? Exatamente. Você fica na zona de conforto, é que nem certos clubes de futebol que só jogam campeonato estadual, né, e Copa Sul-Americana, né? Então, você tem que ser desafiado para você chegar no Mundial de Clubes, chegar numa Libertadores, né, e a outro patamar. Fala galera, Fabiano Luzes. Fala galera, Marcos Dias. Voltando com mais um Papo Trabalhista. E um Papo Trabalhista especial, porque repercutiu tão bem o nosso último encontro, nosso bate-papo, né? O nosso Papo Trabalhista, que ele voltou. Olha quem tá aqui. Fala pessoal, Leandro, tudo bem? Pô, né? Prazer enorme estar aqui de novo, viu? Muito bom voltar aqui, viu? Mesmo com um flamenguista aqui ao meu lado, né? Eu tô muito bem aqui nessa mesa. Percebeu que não falou do Tricolor, né? Tricolor ele não falou porque é o destino. Mas veja como são as coisas, né? A pessoa tem a chance de ir para um outro patamar e não reconhece. Mas tudo bem, a vida é assim. Tá certo. Galera, a gente está aqui com vocês hoje para falar de um assunto, principalmente para vocês, né, que são advogados, que estão aí no dia a dia, correndo atrás, né, que é difícil, a gente sabe que é difícil. E a dúvida é, será que o quanto é difícil? E o papo de hoje é sobre advocacia. Por isso que a gente chamou nada melhor do que uma pessoa do gabarito Leandro, né, na advocacia, para tratar sobre o futuro. Será que a gente tem capacidade para falar sobre o futuro, né? Mas debater um pouco aí sobre os caminhos aí da advocacia, tentar trazer um pouco de norte aí. Por isso que a gente convidou aqui nosso querido amigo Leandro para falar um pouco sobre isso. Quais são as oportunidades, né, que a gente tem aí para a advocacia? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui de volta, né? Já deixei isso aqui consignado. E quando o Marcos e o Fabiano falaram a respeito desse tema, eu fiquei muito empolgado, né? Porque eu sou, logicamente, advogado e muito advogado, né? Então eu sou um cara que eu sou entusiasta da continuidade, sempre das ideias da advocacia, né? Acho que a gente não pode parar nunca, a gente tem que se especializar cada vez mais, a gente tem que se qualificar cada vez mais, né? A qualificação profissional ela tem que vir antes de qualquer coisa, que eu acho que é assim que a gente evolui, né? E, bom, em nível de advocacia trabalhista, eu acho que é o contrário do que muita gente pensa, tá? A advocacia trabalhista não está chegando ao seu fim, ela não vai acabar, gente. Isso é papo furado e a gente tem que defender isso cada vez mais, né? A gente tem que agarrar isso, essa ideia de continuidade, e a gente vai fazer isso. Em nível de oportunidades, eu, por exemplo, acho que o advogado hoje ele tem nichos, né? Aquele papo de eu sou advogado do reclamado, eu sou advogado do reclamante, eu acho que pode servir para alguns, mas eu acho que hoje vem acontecendo muito do cara trabalhar também para reclamante e para reclamado. Isso vem acontecendo bastante, né? Tem visto bastante isso. Exatamente. A qualificação vem trazendo isso. Inclusive, eu vejo escritórios que eram especialistas, digamos assim, só em fazer reclamante, atuando agora em outras áreas, em outras vertentes, né? E aí a gente tem, lógico, né, por força do que vem acontecendo, por força de crise e tudo, a questão dos pagamentos e dificuldades financeiras das empresas, né? Então muita empresa não vem pagando aí aos funcionários, não vem conseguindo. Rescisão indireta eu venho enxergando bastante, né? Demissão acontecendo sem o pagamento das verbas e tudo. E o advogado, lógico, ele tem que estar ali muito atento de que forma que ele vai conduzir o cliente, né? Porque eu enxergo, por exemplo, na prática, uma grande dúvida. Meu cliente quer ajuizar uma rescisão indireta. Ele, às vezes, não sabe orientar o cliente dele se o cliente pode parar ou não de trabalhar, né? Essa é uma situação até interessante. Muito comum, né? E tudo. Os acordos hoje extrajudiciais, homologação de acordos extrajudiciais, eu acho que o advogado tem que conhecer bem a legislação, né? Isso eu estou falando hoje, legislação sem ainda pensar naquela possibilidade aí que a gente vai ter de homologação extrajudicial, né? Eu estou pensando no acordo, homologação do acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho 855 letra B. É isso que eu estou pensando, né? Agora, vem crescendo muito. Todo mundo já ouviu falar naquela palavrinha compliance, né? O compliance a cada momento mais surge, mais aparece. A ideia do compliance na área trabalhista. E eu acho interessante isso porque muito se fala em compliance
Só que às vezes o pessoal não identifica o que é compliance. Às vezes o pessoal até pensa assim, porque compliance é uma ideia muito empresarial e tudo. Nem tanto, ou nem sempre. Compliance, na verdade, nada mais é do que você colocar tudo dentro da caixa, saindo do direito, né? Você tentar organizar a vida da empresa, inclusive em relação aos empregados, né? Quando você organiza a vida da empresa em relação aos empregados, você não está fazendo bem só para a empresa, você está fazendo bem também para os empregados. Eu, pelo menos, consigo enxergar isso, né? Due diligence, processo de due diligence, né? Aquela ideia de você, por exemplo, tem uma empresa que vai suceder a outra e às vezes a empresa não sabe. O cara vai suceder a outra e não sabe os riscos trabalhistas que poderão advir dali, né? Os caras não sabem na maioria das vezes. Então o advogado trabalhista ele tem que estar ali para dizer, olha, você aqui tem empregado fora, por exemplo, da folha, você tem empregado recebendo por fora, você tem empregado que está fazendo hora extra, extrapolando ao que estabelece a CLT, até para geração de passivo trabalhista. Porque o que acontece? Qual é a ideia da sucessão? Lá agora, mais ainda, 10, 10A, 448, 448A. Qual é a ideia? Você vai ter o sucessor respondendo, né? Você tem, por exemplo, um processo de incorporação. Uma empresa vem e incorpora a outra, né? Compra a outra, o que seja. Qual é a ideia, geralmente, que a gente tem dessa responsabilidade do sucessor? E, geralmente, no processo de compra, na due diligence, inclusive, o que você acaba fazendo? Você já elimina, diminui os passivos trabalhistas. A ideia geralmente é essa. Se você tem, por exemplo, uma operação que ia girar em torno de milhões, você desconta o passivo trabalhista para que a empresa, logicamente, possa fazer aquele negócio e saber que ela está assumindo a responsabilidade. Isso mexe até na área econômica e financeira, chama de valuation, né? É isso aí. Isso interfere no valuation da empresa na hora da aquisição daquela empresa, né? É isso aí. Porque ela já incorpora sabendo desse passivo. E é legal o advogado tá por dentro disso. É muito bom o advogado estar dentro disso. E lógico, a consultoria. Eu acho que a consultoria vai crescer cada vez mais. Até por força dessas mudanças que nós temos na legislação, as empresas elas vêm ficando cada vez mais perdidas em que fazer ou o que fazer. Nós estamos perdidos. Nós, magistrados, estamos perdidos. É uma alteração atrás da outra. E aí, imaginem vocês, colegas advogados, 2 magistrados aqui desse porte, dizendo que eles se encontram perdidos. E é o que eu sempre falo com o pessoal, a gente também pode ficar perdido, mas a gente tem que tentar se achar. A gente não pode se diminuir, a gente não pode se achar menos ou menor do que ninguém, porque eu, de repente, poxa, aquela atualização não acompanhei. Mas vamos junto, né? Acho que a gente tem que estar junto. Exatamente. É um momento que tem que estar todo mundo unido, né? Eu vi, por exemplo, um bate-papo de vocês sobre a extinção da Justiça do Trabalho que eu achei magnífico. Eu acho que aquela extinção da Justiça do Trabalho não é só para o magistrado. Lógico, se deixar isso bem consignado, é para todo mundo. E não é para magistrado, advogado, não. É para a sociedade. A questão da advocacia trabalhista, gente, a discussão que a gente está trazendo aqui hoje é uma discussão social. É uma discussão particular. Não interessa só um, só outro. Acho que é todo mundo. Né? Vocês me permitam. Também, aqui no caso, depende da advocacia trabalhista. Claro, totalmente. Pois às vezes o pessoal não tem essa ideia, né? O pessoal não sabe efetivamente disso. Você pontuou bem, Leandro, porque recentemente teve um caso, né? A gente estava debatendo sobre... No papo informal entre a audiência, né? Marcos também deve fazer isso, né? E a gente estava debatendo exatamente sobre essa questão que as pessoas estavam repercutindo sobre a redução das demandas trabalhistas. E é claro, a gente não está falando de redução numa perspectiva do motivo isso é um papo enorme, né? Reduziu porque os direitos, a lei ficou mais complicada, porque de repente o pessoal ainda não se qualificou o suficiente para buscar as brechas que existem, as brechas no sentido interpretativo, ou porque tem um receio por conta de sucumbência, não é disso que a gente está falando. A gente está falando assim, é um dado objetivo, reduziu a demanda, ponto. Isso tem uma repercussão, como ele bem pontuou, Leandro, porque se cai a demanda, por que você precisa de uma estrutura estatal? Que a Justiça do Trabalho é gigante. Você hoje, no nosso quantitativo de juízes no Rio de Janeiro, por exemplo, são 146 juízes titulares e 146 juízes substitutos, num total de 146 varas. Né? Isso, obviamente, se mantiver essa perspectiva, gera uma... Peraí, eu preciso desse tamanho?
E eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, tá, gente? Longe disso, que também tem debate. É bom reduzir? É bom não reduzir? É bom aumentar? Não é esse o papo. O papo é, como o Leandro bem pontuou, existe um reflexo, porque a gente acaba sendo derivado de uma sociedade conflituosa. Né? O Poder Judiciário nasce de um conflito, nasce dos conflitos. Do contrário, não precisaria. Na minha opinião, assim, eu ficaria com duas coisas que o Leandro colocou que acho que são importantes. A primeira é a questão da essencialidade do advogado. Né? Isso é uma coisa incrível, porque realmente muitas vezes eu olho para... A gente o trabalho evoluiu, cresceu, a interpretação de trabalho cresceu muito por causa dos advogados. Porque a gente tem aquele clássico princípio da inércia da jurisdição, a gente não pode sair inventando tese, né? A gente tem um conflito que nos é submetido pelos advogados. Então, advogados bem qualificados levam o judiciário a refletir sobre teses, a refletir sobre a proteção social dos trabalhadores e sobre os princípios que devem reger o direito do trabalho. Então, eu acho o advogado essencial. Eu sempre brinco, Leandro, eu gosto de falar que eu adoro dar aula para advogado, porque ali a gente troca experiência, a gente pensa o direito, e são aqueles que vão bater na porta do judiciário trazendo teses novas, né? Esse é um primeiro ponto que o Leandro colocou. Outro ponto, então, eu acho que a necessidade de formação do advogado é muito importante. Vocês sabiam que cada 10 processos que vão para a fase de execução, 3 são resolvidos com pagamento? Ou seja, 7 processos ficam deitados eternamente em berço esplêndido, né? Ficam deitados eternamente em berço esplêndido, quer dizer, esperando algum dia cair do céu, dinheiro para pagar, ou então vão para prestação intercorrente, ou então certidão de crédito, quer dizer, e muito porque os advogados, eles, na minha opinião, isso é um sentimento meu, né? Eles não conhecem execução. É sempre aquela, execução eu não gosto. Né, como se não fosse uma parte essencial do processo. Mas isso justifica, né, Marcos? Até 2017 a execução era tocada pela Secretaria da Vara. Né? Então eu consigo entender, mas assim... Sim, mas isso que eu digo, Fabiano, é uma oportunidade, está na hora das pessoas voltarem a olhar para a execução, a conhecerem as ferramentas, para fazer requerimentos que sejam requerimentos embasados. Eu não vou pedir Simba, não vou pedir Bacenjude, Renajude, eu vou direto naquele convênio, ou direto naquela medida executiva que eu sei que vai dar frutos. Mas para isso eu tenho que ter conhecimento, para isso eu tenho que buscar formação. Não é verdade? Exato. Agora, eu acho que o Leandro fez uma coisa, falou assim, brilhante. O próprio acordo extrajudicial, que eu, por exemplo, eu confesso que eu tenho um certo, né, ressalvo, uma certa reticência, né? A não ser quando eu vejo 2 bons advogados assinando o acordo. E quando eu vejo lá um time de um advogado que eu conheço, que é advogado zeloso, eu olho ali e falo, poxa, peraí, né? Senão eu boto em pauta, eu tento conversar, tento verificar. Então eu saber se aquilo é transacionável, se não é, se eu estou prejudicando ou não estou prejudicando, né? E a gente já debatemos em outros vídeos aqui. O trabalhador brasileiro, nós tivemos várias alterações legislativas, nós não vimos indo para a rua. Como está acontecendo na França, como aconteceu na Argentina, a gente não viu isso. Agora, quem é a voz desse trabalhador? São vocês, Leandro, são os advogados. Sim, concordo. E eu vou até, aqui no caso, puxar de um ponto aí que você trabalhou, que foi da execução. Uma vez em uma conversa com um amigo, juiz, né, um magistrado, ele estava conversando com ele, eu falei, poxa, mas por que vocês não dão isso? Poxa, mas por que vocês não dão aquilo? E aí ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu concordo com ele até em certo ponto, porque ele disse o seguinte, poxa, Leandro, tem muita coisa que a gente não dá porque o advogado não pede. Tem muita coisa que eu não dou porque o advogado não requereu, ele não foi lá e fez o requerimento. E o Marcos tocou nesse ponto da execução e eu acho isso vital porque... o que eu vejo atualmente de execução que vem se perdendo, né? Muita gente diz que o nosso calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho é a execução. Né? E o que eu vejo de gente se perdendo na execução, e aí quando o cara se perde ele, o advogado, que ele depende dos honorários, perde o cliente e perde a sociedade. Perde todo mundo, porque fica o sentimento de impunidade. Exatamente. Além de gerar um custo, né? Se a gente analisar friamente, gerou um custo do Estado que mexeu a máquina pública para aquele processo. Exatamente. Né?
Eu ainda tenho, né, pontuando isso que você comentou, né? Eu acabei fazendo algumas anotações que a gente vai conversando e a gente vai lembrando. A quantidade de espaço que a gente tem, por exemplo, além da importância de uma eventual especialização, como é que é importante você especializar, mas não perder de vista, conhecer os outros institutos, os outros braços do direito? Como é importante você, por exemplo, conhecer bem o direito civil, porque o direito do trabalho o contrato de trabalho está inserido na perspectiva da teoria geral do contrato, do negócio jurídico. Muita gente acaba derrapando em conceitos básicos lá de vícios de negócio, quer dizer, que é uma coisa super importante. Direito administrativo, quer dizer, existe o direito administrativo do trabalho. O direito administrativo do trabalho tem um espaço enorme de atuação. Meio ambiente do trabalho é fantástico, que envolve psicologia. Hoje o que mais gera adoecimento é adoecimento mental. Como é que é importante, um colega nosso vai até no doutorado falar sobre isso. Né? Um abraço para o nosso querido Cláudio Freitas, né, que é o projeto dele de dissertação de tese de doutorado. Né? Trabalho tecnológico, como é que a gente vai tratar disso? E o trabalho tecnológico, eu estou falando de atuação para empresas no ramo GIG, né? Que é uma nova realidade. A nova realidade da advocacia sindical é um espaço enorme, até porque a própria lei concedeu, e eu vou colocar esse concedeu bem entre aspas, né? Uma maior liberdade do negociado sobre o legislado, quer dizer, a advocacia sindical ganha uma nova conotação de atuação que a gente ainda não tem. E duas perspectivas que aí atuam, né, me parece que andam abraçadas. Nós vivemos uma inflação normativa, né? Luigi Ferraioli, acho que é assim que fala. Ferraioli, meu italiano também é horrível. Marco fala francês, alemão, italiano, javanês, eu só falo português e mal falado. Luigi Ferraioli. Ele tem um texto que ele trata exatamente sobre inflação normativa, que ele fala, né, e é muito bem falado, dizendo a quantidade de normas que a gente tem, tratando do mesmo assunto. Exemplo bobo, que a gente falou aqui informalmente antes de começar a gravar, grupo econômico. Sim. Nós temos, por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro trata grupo econômico de uma forma, a lei... O Código Civil trata de uma forma, a CLT trata de uma forma. Se a gente pensar aqui, nós temos diversas formas de fundamentação do mesmo Instituto Jurídico. Como é que o Instituto Jurídico pode ter formas diferentes? Exato. E aí, olha a relevância de você conhecer o Instituto, saber trabalhar o Instituto, conhecer a teoria do diálogo das fontes. Olha a quantidade de informação que você tem. E o direito internacional do trabalho, sendo discutido no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro debate hoje, quer dizer, o direito do trabalho está na pauta do mundo, não achem que é um problema do direito brasileiro, é um direito que está sendo debatido no mundo inteiro. Se deixar, a gente vai longe na conversa, né? Vai longe, mas eu acho que nossos queridos amigos captaram uma mensagem, né? Será o fim da justiça do trabalho? Não, nós estamos só começando. Nem a advocacia. E olha, nem da justiça do trabalho, nem a da advocacia, e eu vou dizer uma coisa, eu acredito que vai surgir uma advocacia trabalhista mais qualificada ainda do que nós já temos, né? Nós temos a advocacia bem qualificada, mas ela vai se qualificar ainda mais porque quem muito é desafiado, né, tem que crescer, não é isso? Exatamente. Você fica na zona de conforto, é que nem certos clubes de futebol que só jogam campeonato estadual, né, e Copa Sul-Americana. Né? Então, você tem que ser desafiado para você chegar no Mundial de Clubes, chegar numa Libertadores, né, e a outro patamar. Então a gente podia resumir dizendo que a advocacia trabalhista está sendo chamada a um outro patamar, né, Fabiano? Tá certo. Bom, você está falando, eu não sei nem o que falar. Corta, né? Já diz, corta. Não, mas sem brincadeira, meninos. Eu acho que é uma chance sem igual para a advocacia trabalhista. O Fabiano pontuou vários aspectos muito importantes. O direito internacional do trabalho, para mim, é um outro grande calcanhar de Aquiles, para usar a expressão do Leandrinho, né? Na execução. Ninguém usa as convenções internacionais. Eu acho que ninguém conhece, ninguém estuda as convenções internacionais. E se nós começarmos a trazê-las nas petições iniciais, né, ou nas contestações, né, se nós trouxermos para o processo, isso vai levar a um debate muito importante a nível geral na justiça do trabalho. Então eu tenho uma visão otimista. Eu acho que a advocacia trabalhista não vai acabar. Ela vai ficar cada vez mais qualificada, cada vez mais forte, porque num universo de inflação legislativa que a gente tem, os advogados, são imprescindíveis. E o judiciário, muito mais também, fundamental. Ambos. Valeu, isso aí. Não, concordo plenamente. Eu acho que a gente está passando por um período de adaptação, mas eu sou também muito otimista, assim como o Marcos, em relação à advocacia trabalhista. Eu acho que a gente vai ter, no futuro, profissionais mais qualificados. A justiça do trabalho já está diferente. Né? A gente já tem profissionais muito qualificados. E eu acho que os profissionais vão se qualificar cada vez mais. É isso aí, galera.
Esse papo hoje foi um papo trabalhista longo, mas é longo porque foi importante, longo porque é um assunto que envolve o interesse, com certeza, de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, assina o canal, lembrando, marca o sininho para você estar recebendo sempre todas as atualizações, todos os vídeos. Mandem sugestões de assuntos, vai ser um prazer enorme a gente estar tentando atender a todos vocês. Porque, como a gente sempre fala, papo trabalhista porque conversando A gente se entende. Grande abraço. Leandro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.